Até a própria sensualidade, assim, que é uma coisa ensinada e passada, eu demorei a ter. Porque sensualidade é muito aprendizado e muito divisão também, né? Então, como que se ensina uma menina, uma mulher completamente cega a ser sensual? Sim. Eu até hoje tenho muita dificuldade de me ver como uma pessoa sensual, assim, sabe? Embora meu marido não reclame nem um pouco, mas eu acho que a sensualidade é diferente da sexualidade. A sensualidade é muito a gente com a gente mesmo. Sim. Como que você se descobre, como que você se percebe, né? Então, eu demorei muito pra, primeiro, me ver sensual, depois, pra sentir o meu corpo como um corpo desejável, porque isso não vinha do outro. Mas você já tinha esse autoconhecimento de toque? Cara, mais ou menos. Não foi por falta de incentivo nem estímulo da minha mãe, como a senhora falou. Minha mãe sempre falou muito. Sexo sempre foi uma coisa muito aberta na minha casa. Meus pais, minha mãe principalmente, andava pelada. A senhora sabe, quando eu chegar em casa, minha mãe tá com os Nunca foi um fora. tabu. Nunca foi um tabu. Só que eu sou uma pessoa com deficiência. Então, isso não, a gente não tem como tirar da pauta, entendeu? Sim. Então, não é uma coisa, tipo assim, que ao falar. É uma coisa do aprendizado. Eu fui vivendo isso muito aos poucos e me descobrindo através dos meus relacionamentos. Então, para vocês terem uma ideia, eu na adolescência não usava top. A minha barriga não ficava de fora de jeito nenhum, amor. Hoje em dia, se eu tiver de vergonha? De vergonha. Hoje em dia, se eu tiver que trocar de roupa aqui, ficar pelada aqui, eu fico. Tudo certo. Eu não tenho Sem problema pudor nenhum. nenhum. Eu tinha muitos pudores, mas muito por essa coisa de eu não vivenciar na materialidade. Sim, experiências, De né? não ter experiência. E de não ter sido uma jovem, uma adolescente que as pessoas, que os caras queriam ficar, porque eu sempre fui hétero, nunca fiquei com nenhuma mulher por falta de vontade mesmo, não por nada. Mas nunca fui uma pessoa que vivi isso na minha juventude e a minha adolescência e juventude. Então, foi uma coisa que veio muito tardia e que eu fui me descobrindo através dos meus relacionamentos. Então, assim, eu tive um relacionamento que foi... O meu segundo relacionamento nem foi o primeiro, que foi quando eu transei a primeira vez e fui me descobrindo junto com ele, inclusive, foi muito incrível. E aí, depois que a gente terminou, amor, aí abriu a porteira. Aí abriu, meu filho. Eu precisava só começar. Aí eu entendi, assim, aí, por exemplo, eu sou da era dos aplicativos de relacionamento, que pra mim foi maravilhoso, um divisor de águas. Natália? Porque você tem ali um cardápio. Você vai conversando, você vai entendendo. E eu nunca tive medo de me jogar, de conversar. Obviamente que diversos caras, quando descobriram que eu era cega, foram embora. Mas diversos outros ficaram, porque tinham uma curiosidade. Sim. E como a vida é uma via de mão dupla, eu nunca tive problema de ser alvo de curiosidade, nem sensual, nem sexual, nem nada disso. Nunca me senti usada. Muito pelo contrário, pra mim era escola. Porque o flerte que as pessoas que enxergam fazem num restaurante, numa balada, pra mim vinha através desses aplicativos, entendeu? Então eu fiquei com vários caras mesmo. Caras que beijavam mal, caras que transavam mal, caras que... De tudo, e caras muito bem, e que foi me ajudando nessa quebra do pudor, né, e dos paradigmas que normalmente as pessoas têm, e normalmente as pessoas com deficiência têm também. Eu, esse ano, fiz uma pesquisa e entrevistas para um documentário que vai falar sobre sexualidade de pessoas com deficiência, e é surreal a quantidade de pessoas mais velhas que eu que nunca nem beijaram na boca. Sério? Porque não são corpos desejáveis, porque as pessoas têm medo, porque por uma questão de série de coisas, assim, eu me sinto privilegiada nesse ponto, não de estar casada e com 2 filhos, mas de ser uma pessoa que me permitiu passar por um monte de coisa e que não tenho e não tive vergonha de ir atrás disso. Sim. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Então,